Nireis, o colecionador de vozes, Manuel Alves Moreira da Rocha. Miguel Ângelo de Azevedo, conhecido por Nireis, filho do seu Otacílio, um homem de altivez, a mãe Teresa de Azevedo, mulher de fibra e honradez. Casou-se com a Zenita, pelos filhos é amado. Seus netos sentem orgulho do avô homem honrado, pois tem na sua família como seu maior legado. O Mário e a Terezinha, o Nireis de Azevedo, com o Otacílio Neto, são pilares de um enredo que dão suporte a seu pai, sem receio e sem medo. 20 mil discos de cera, um acervo inestimável, 91 anos de idade, uma memória notável, exímio pesquisador, ser humano formidável. A TV Dedê, a TV da casa de Vovó Dedé, apresenta Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, um programa que conta histórias de vida com humor, poesia e descontração. Hoje nós estamos recebendo Miguel Ângelo de Azevedo, mais conhecido como Nireis. Seja bem-vindo, Nireis. É muito prazer. Eu gostaria de começar falando da sua infância. Que ano você nasceu e como é que foi a sua infância? Eu nasci no longínquo ano de 1934, né? Nasci no dia 15 de maio, né? Filho, como você já disse, de Otacílio Azevedo e Teresa Almeida de Azevedo. Meu pai tinha várias profissões, ele foi funileiro. Funileiro hoje em dia chamam quem conserta carro enferrujado, mas não, naquela época funileiro era o cidadão que trabalhava com aquelas folhas de Flandres e soldava com solda branca e construía funis. Lamparina também? Lamparina, com lata, botava asa na lata para servir de caneco, né? E assim por diante. Então, tudo que se fazia com folha de Flandres era o funileiro quem fazia. Depois de funileiro, meu pai foi pintor de liso. Ele pintava os bondes da Light, aqui em Fortaleza, e depois, dada essa profissão de pintor, e ele já desenhava, ele passou a ser pintor de figuras. Então ele fazia retratos e pintava paisagens, fazia trabalhos a óleo sobre tela. Além disso, ele era escritor, né? Mas antes, para dizer que ele era escritor, ele precisava aprender a ler, porque até os 14 anos de idade ele era analfabeto. Ele nunca pisou numa escola, mas ele empregou-se no Majestic, o cinema Majestic, e a profissão dele no Majestic era pintar cartazes dos filmes que iam passar. Esses cartazes imensos, maiores do que as pessoas. Então ele fazia copiando dos programas originais, né? E os papéis que davam para ele escrever aquilo ali. Ele fazia letra por letra, mas não sabia o que estava escrevendo. Então ele fazia uma letra atrás da outra. E foi aí que ele aprendeu a ler, aos poucos. Ele foi autodidata, então? Foi autodidata. Quando foi com 18 anos de idade, ele começou a fazer versos. Ele já fazia versos de cabeça, né? Mas começou a escrever os versos com 19 anos de idade, que foi quando publicou o seu primeiro livro. Depois publicou vários livros. Então ele era escritor, poeta, pintor, funileiro, e quando veio de Redenção, porque ele nasceu em Redenção, ele nasceu num município, num lugarejo próximo à Redenção, e era considerado como sendo de Redenção. Então, quando ele veio de Redenção, foi a convite de um irmão dele,
que tinha vindo antes dele e que se empregou no Olsen. Olsen foi o primeiro fotógrafo aqui de Fortaleza. Então ele tinha uma fotografia na rua Barão do Rio Branco, que se chamava na época Rua Formosa. Então nessa fotografia ele se empregou, o irmão dele. E achou que era bom para meu pai vir também. E convidou e ele veio. Aí ele empregou-se também no Olsen, né? E lá ele aprendeu também a fotografar. Então ele também era fotógrafo, bom fotógrafo. Fazia desde o negativo até a cópia fotográfica em papel. Então, junto com ele, trabalhavam Raimundo Varão, grande poeta, Herman Lima, o grande romancista, né? Trabalhou no Olsen na época do meu pai, né? E outros mais. Todos esses saíram de lá fotógrafos. Aí, nessa época, já sabendo ler, ele começou a publicar os poemas dele, né? E como é que foi a tua infância, Nireis? A minha infância foi... Primeiro eu nasci numa casa na rua Visconde do Rio Branco. A casa ficava onde é hoje a saída do Parque Rio Branco para a Visconde do Rio Branco. Ficava mais ou menos ali, aproximadamente. Depois dali nós moramos em diversas casas. E até meu pai também era fotógrafo itinerante e andava pelo interior. E no Iguatu ele conheceu o Emílio Inco, o arquiteto, né? Fizeram amizade, né? Ele deu guarida ao Emílio Inco na casa dele, o Emílio Inco estrangeiro em terra estranha, né? Não conhecia ninguém, então meu pai deu guarida a ele e ele morou por algum tempo na nossa casa, ou por outra, na casa do meu pai, lá no Iguatu. Quando, aqui em Fortaleza, ele morando numa casa e outra, ele alugava uma casa, alugava outra, era tudo alugado, ele não tinha dinheiro para comprar uma casa. Então passou, nós estávamos morando numa rua que hoje se chama Confúcio Pamplona. Rua Confúcio Pamplona, na época o nome dela era Rua da Botija, que fica ali no Benfica, né? Então meu pai devia 3 meses de aluguel, não podia pagar e estava em dificuldades. Pintava um quadro, saía na rua, vendia, só dava para comer. Aí, casualmente, ele encontrou-se com o Emílio Inco na rua. Aí dizia, Tacílio, como vai? Emílio, tudo bem e tal, coisa. Como é que você está, Emílio? Ele disse, rapaz, eu estou rico. Está rico? Estou, eu me casei com uma viúva rica e tudo que é dela é meu. Então eu estou rico, sou um homem rico. E você, Otacílio? O Emílio, eu não lhe conto, eu estou na miséria. Eu estou devendo 3 meses de aluguel numa casa, não posso pagar e tal coisa. Aí se queixou, aí o Emílio disse, Otacílio, eu vou lhe dar uma casa para você morar. Fica na Avenida Santos Dumont, lá tem o Palácio, que é conhecido como Palacete do Plácido. Você vai morar numa casa que tem nos fundos, dando para a rua de trás. Você vai morar lá, a única coisa que eu quero de você é que você ligue e desligue o motor que puxa água. O motor puxa água, quando a caixa d'água, o ladrão começa a sair, aí você desliga, só isso. Tudo bem, meu filho toma conta disso e faz, o Rubens, que é o mais velho, né? E assim nós fomos morar lá nesse local. Deixa que esse local era um local riquíssimo, né? Era quase meio quarteirão de um sítio. Tinha mangueiras, tinha cajueiros,
tinha goiabeiras, tinha pés de umbu, tinha mamoeiros, tinha cajueiro, tinha vários tipos de caju, alaranjado, vermelho, amarelo, grande, pequeno, de todo jeito. Ora, um menino... Aí para criança isso aí era uma beleza, né? Pois Subir é, nas eu árvores, cheguei tirar lá as com frutas. 4 para 5 anos de idade, era o céu, né? Então a gente brincava muito debaixo do pé do umbu, porque o umbu, ele forma assim Uma copa, né? é uma copa quase encostando no chão, parece uma casa dentro, né? Isso. Então a gente brincava de casinha ali dentro e tal, e coisa. Como era o nome dos teus irmãos? O meu irmão mais velho é Rubens de Azevedo. Ele foi astrônomo e escritor, desenhista. Depois veio a Maria Consuelo, que era professora, sabia espanhol, tradutora, professora de espanhol e desenhista. Todos desenhavam. Depois vim eu, e depois vem o Sâncio, que é mais novo do que eu, 4 anos. Sâncio de Azevedo. Ele usa o nome de Sâncio de Azevedo. O nome dele é Rafael Sâncio de Azevedo. Mas ele usa só Sâncio de Azevedo. Aí... É só um detalhe. O Sâncio de Azevedo é professor da Universidade Federal do Ceará, professor de literatura, né? Ele formou-se na Universidade Federal do Ceará, fez doutorado e especializou-se em literatura cearense. Então ele foi professor de literatura cearense na universidade até se aposentar. Mas prosseguindo a minha história, né? Lá no sítio, certo. Meu pai tinha um conhecido dele, um amigo, chamado Raimundo Araújo, que era motorista de ônibus. Mas depois ele formou-se em advocacia, né? Foi um bom advogado. Mas nessa época ele era motorista de ônibus. E o que aconteceu? Ele pediu ao meu pai para fazer a óleo um retrato do pai dele, que tinha falecido. Levou um retrato pequeno e meu pai, por esse retrato, fez um retrato grande a óleo, muito bem feito. E o Raimundo Araújo ficou maravilhado com o retrato. Disse, Otacílio, eu vou lhe dar um presente. Não disse o que era, né? E foi embora. No dia seguinte, chegou com um gramofone, com 100 e tantos discos, né? E botou lá, tá aqui o presente para você. Ora, aquilo foi uma beleza. Foi bom para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para mim. E principalmente para você, né? Principalmente para mim, porque passou a ser meu brinquedo diário, né? Então você ouvia muita música, né? Eu ouvia discos. Eu decorei o aspecto dos discos. Como né? assim? Qualquer música daquela, ainda hoje, quando eu ouço, eu me lembro do aspecto do disco que eu vi. Então foi aí que nasceu a sua vontade de tudo indica, colecionar, né? Tudo indica. Os discos de cera. Mas antes da gente sair dessa casa, que nós saímos por causa de uma briga que minha mãe teve com a mulher do Inco. Ela foi lá reclamar porque um dia o Rubens esqueceu de ligar a água, ou coisa que o valha, eu sei que faltou água. Aí ela foi lá gritando, né? Aí minha mãe nunca foi de aguentar grito, né? Gritou com ela também e deixou a casa, quero me mudar. Aí se mudaram. Meu pai alugou uma casa lá na rua Rocha Lima, número 128. Era uma casa pequena, sem quintal, né? Aí foi uma tristeza para você, não foi? Pois é, aí e eu já estava com 7 anos e me colocaram no colégio. Imagine, você saiu do céu para ir para o inferno. Então eu nunca gostei de estudar, né? Aí passou-se o tempo. Eu aprendia muito mais em casa do que no colégio, né? Eu já sabia as primeiras letras, essas coisas, porque minha mãe me ensinou. E no colégio eu aprendia muito pouco.
Porque eu sempre tive facilidade em aprender. Se você me ensinar um negócio agora aqui, eu aprendo para o resto da minha vida, né? E eu sempre tive essa facilidade. Então eu chegava no colégio e o professor me ensinava uma determinada coisa, eu aprendia, né? Quando era no dia seguinte, eu chegava lá, o professor ia com a mesma coisa. Digo, professor, eu já sei isso. Não pode ser mais. Não, aqui é de acordo com. A gente tem que fazer 6 vezes, não sei o quê. Não, eu aprendi. Aí eu digo, está ruim o negócio aqui. Eu não gostava de estudar. Aí em casa, não. Eu ouvindo meu pai conversar com meu irmão mais velho e com a minha irmã Consuelo, eu aprendia muito, mas muito mais do que na escola, né? E Nireis, como o teu primeiro emprego foi de quê? Bom, aí já vamos para os 17 anos. Certo. Né? Eu estava com 17 anos de idade e um amigo do meu irmão, mais velho, o Rubens, o Darcy Costa, tinha um amigo chamado, não me lembro agora do nome, era gerente de uma cooperativa. E eu fui me empregar na cooperativa Banco do Estado, que ficava na rua Barão do Rio Branco, perto da rua São Paulo. Aí lá eu era o quê? Eu era contínuo, abria a porta, varria, espanava, limpava tudo e tal, para quando o pessoal chegar já está tudo limpo e tal. Depois disso, a Caixa me entregava uma pasta cheia de títulos para eu fazer a cobrança. Então era contínuo e cobrador. E cobrador. E assim eu trabalhei uns 2 ou 3 anos. Mas um dia, meu irmão, em 1953, isso era em 1951. Em 1953, o meu irmão Rubens foi embora para São Paulo. Aí haja chegar gente lá em casa à procura dele para fazer desenhos. Aí eu dizia, eu faço. Aí comecei a desenhar. Eu desenhava ruim para burro, mas o pessoal gostava, né? O importante era isso, né? Aí comecei com o negócio de desenho, né? Eu fazia os desenhos e tal. Eu já ajudava meu pai no fim do ano, que meu pai fazia muitos quadros de formatura, né? E eu fazia o preenchimento daqueles enfeites e tal e coisa. Mas nesses desenhos eu fui aprendendo a desenhar e tal, comecei a fazer propaganda e tal. Um dia eu fiz um desenho para o jornal O Povo e o gerente de lá perguntou se eu não queria trabalhar no jornal. Eu digo, quero. Aí eu fui trabalhar no jornal O Povo. Ao mesmo tempo que eu trabalhava para o jornal, eu também recebia encomendas de fora e fazia lá mesmo, né? Então você ganhava pelo jornal e ainda... Isso. Fazia um extra ali. Exatamente. Aí o gerente mudou, chegou o gerente de fato, que estava fazendo um tratamento de saúde em Minas Gerais, chegou de volta, aquele gerente que me contratou foi embora, e ele, na primeira semana de que foi me pagar, disse, você aqui pega serviço de fora, tem telefone a seu dispor, faz o serviço, ganha dinheiro aqui e ainda cobra do jornal? Não, eu só pago tanto. Eu digo, eu não quero coisa nenhuma. Rebolei o dinheiro na cara dele e fui embora. Aí eu tinha um amigo que era da tipografia Aragão, dono da tipografia Aragão, que era de Sobral, e fui trabalhar, fazer ponto na tipografia Aragão. Aí fiquei fazendo encomenda para fora e tal e coisa. Na própria tipografia eu mandei imprimir umas propagandas, distribuía na rua e tal. Aí fiquei, eu era freelance, né? Então fazia aqueles trabalhos e tal. Um dia, eu distribuindo esse material, chegou na mão do Filomeno Gomes, o Francisco Filomeno Gomes, que era dono da fábrica São José, de tecidos, me mandou chamar lá. Eu fui, cheguei lá e disse, eu tenho emprego para você, você vai trabalhar aqui na estamparia, fazer desenhos para tecidos e para redes.
Digo, tudo bem. Ele me contratou e eu fiquei trabalhando na fábrica de tecido de São José como desenhista, né? Mas era muito sacrificado, ou sacrificoso, como dizem, né? Eu ia quase de madrugada, né? Para poder sair às 4 horas da tarde, para dar tempo a atender os outros meus fregueses, né? Então ficava muito difícil para mim, muito apertado, e eu tinha que ir ainda no sábado. Eu não ia no sábado. Quando foi no terceiro sábado que eu faltei, ele me botou para fora. E Nireis, como foi a tua entrada no rádio? Aí foi muito depois. Aí eu nessa época, eu desenhando para aqui e para acolá, né? Também comecei a colaborar em jornal, né? Eu gostava muito de música, né? Aí eu escrevia sobre Augusto Calheiro morreu em 1956. Eu fiz um artigo sobre o levei na Tribuna do Ceará, foi publicado e tal. Levava outro artigo no outro jornal e tal. Então já era metido a jornalista, né? Aí foi quando surgiu essa... Eu já vinha comprando disco e tal coisa. No dia 15 de maio de 1954, meu aniversário de 20 anos, um vizinho meu, sabendo que eu gostava muito de música, me deu de presente um toca-disco, né? Então, peguei aquele toca-disco e passei a comprar disco. Aí comprei. Aí saí atrás de discos antigos e encontrei algumas reedições e tal e coisa, e foi fazendo minha discoteca, né? Hoje a sua discoteca tem quantos discos? 20 mil. 20 mil, todos discos de cera. Todos de cera, 78 rotações. Aí, de posse disso aí comecei a fazer o meu programa, Arquivo de Cera, né? Aí eu coloquei no ar em 1963, no dia 18 de julho, né? Já está com mais de 60 anos o programa. É o programa mais antigo. É o mais antigo do Brasil, né? Só não é por causa da Voz do Brasil. A Voz do Brasil é mais antigo. Então... De 63 até hoje você permanece exatamente. com esse seu programa, né? O programa... Que hoje você está na Rádio Universitária. Exatamente. Como é que você apresenta o seu programa? Como é que você abre o seu programa na Rádio Universitária? Eu ponho a valsa Rapaziada do Brás, né? Está no ar mais uma edição do programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa no país a apresentar exclusivamente discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Aí começa o programa. Começa o programa. Eu queria te pedir licença só para pedir a produção para colocar as primeiras fotos aqui para a gente. Aí, Nireis. Aí sou eu no velocípede, né? Hoje chamam triciclo. No meu tempo era velocípede. Aí a sua irmã... minha irmã e o meu irmão mais novo. Podia voltar aí, produção, por favor, a foto anterior? Aí você está com quem aí? Aí é minha namorada em 1957. Me casei com ela, minha quarta namorada. Só teve 4 namoradas? Só. E o nome dela é Maria? Maria Zenita Rodrigues de Azevedo, depois de casada, né? Certo. Pode passar, produção. E aí? Aí a família já com 3 filhos. O nome dos seus filhos? Falta só o Mário. Certo. Né? Essa aí é a Terezinha. Esse outro, o que está em pé do outro lado, é o Otacílio. O que está no meu braço chama-se Nireis. E você tem... É o meu apelido. E aí eu gostaria de saber, aproveitando a oportunidade, por que o nome Nireis? Bom, aí
Quando eu era pequenininho, eu já fui pequenininho. Não sei se você sabe. Então eu era vermelhinho e tinha os cabelos louros. Aí me apelidaram de inglês. Inglês. Inglês, é. Aí vem inglês, mas o pessoal não sabe falar com um menino pequeno, né? Isso. Ah, mas deixa de inglês, fazer umas palavras para o menino diferente, né? Terminou em E inglês. terminou, o pessoal entendendo Nirês e É uma ficou. corrutela, né? Isso. E aí você colocou em homenagem o seu filho de Nirês. Foi, meu filho eu botei de Nirês para existir o Nirês, né? Porque, na verdade, eu sou o falso Nirês. Certo. O verdadeiro é ele. E aí, se tiver alguma coisa no nome de Nirês, se alguém deixar, Se você quiser deixar alguma coisa para mim, quem vai receber é o seu filho. é. E aí o filho mais novo é o Mário, né? O mais novo é o Mário. O Mário nasceu com problemas, ainda hoje não fala bem, né? Principalmente a fala. Mas é meu secretário, muito educado, recebe as pessoas com carinho, com satisfação, muito educado, e é meu secretário. Secretário. Tem outra foto aí, por favor? As fotos... Pronto, aí você Isso aí é estava... quando eu servi o 23BC. Fui soldado 9 meses. Dava para Perfeito. nascer um menino. Você é um colecionador de máquinas fotográficas, além dos discos de cera, né? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu nunca colecionei, eu colecionei quando era rapazinho, mas eu não coleciono selo do correio, nem coleciono moeda e cédula. Não sou numismata, nem filatelista. Mas o resto que você pensar, eu coleciono. Podia, por favor, aí você está com Aqui o Orlando eu estou Silva, né? entrevistando o grande cantor Orlando Silva, né? O cantor das multidões. É, o cantor das multidões. Aí era o meu retrato quando eu tinha 21 anos. Era um galã. Feio para burro, mas pensava que era bonito. Bem, aí você está... Aí foi quando eu recebi a Sereia de Ouro. Isso foi em 1994. Fui distinguido, recebi junto com o Barretão, aquele produtor cinematográfico, né? Um médico da Santa Casa, que eu não me lembro o nome dele, mas era um sujeito de grande notabilidade, e o historiador Mozart Soriano Aderaldo. Nós 4 recebemos a Sereia de Ouro, né, em 1994. E aí você está com Edilmar Aqui Noronha? esse pessoal, isso foi antes do recebimento da sereia, na entrada, onde eu estou aqui ao lado do grande Mansueto. Mansueto Barbosa, Mansueto fundador Barbosa, da Casa de Vovó grande Dedé. alma, gente muito boa, que graças a ele temos essa casa, né? Minha mulher, Maria Zenita, né? O Edilmar Noronha. Edmar Norões, e eu ali engravatado e sem bigode. Certo. Podia passar o vídeo aí, por favor, produção? Eu pensei que você ia mandar botar o bigode. Em 1908, nessa época só se gravava de um lado. Esse outro lado não tinha nada. Ligava e até a lanterna, mas para ele funcionava.
Sim, aí Aqui é um disco de 1908, que vai tocar num gramofone de 1903. São 30 voltas que se dá para poder levar 3 músicas. Então ouve-se o gramofone claramente. Aqui é a parte de perfumaria, onde tem vários perfumes, óleo, Calol, brilhantina, talco. Talco Rossi. Aqui nós estamos na biblioteca, né? A biblioteca aí, no caso aí, são autores... São livros sobre o Ceará. Quando o assunto não for Ceará, mas o autor é cearense, né? Então a biblioteca é especializada no Ceará. Como foi que você conseguiu esse acervo de perfumaria? Perfumaria foi o seguinte, eu estava em casa lendo o jornal, minha mulher de lado, e eu li a notícia que um comerciante do Crato tinha sido multado pela fazenda estadual, uma exorbitância muito grande, e que ele não podia pagar. Então ele achou mais prático fechar o estabelecimento e nunca mais abriu, né? Isso foi em 1951. Aí eu vendo isso, eu digo, Zenita, vamos ali no Crato? Bora. Aí nós saímos, eu comprei a passagem e fomos para o Crato. Chegando lá no Crato, localizei o comerciante, levei a notícia, né? Aí falei com ele e tal coisa, se ele podia me mostrar. Disse, vamos bora lá. Aí chegou lá, abriu e mostrou. Disse, agora eu vou lhe fazer uma proposta. Que é? Eu digo, eu queria que você me vendesse um exemplar de cada um. Só para eu ter um mostruário dos perfumes que existiam em 1951. Aí ele me vendeu. Aí eu trouxe e fiz essa perfumaria. Todos são de 1951. Todos os perfumes, os sabonetes. Tudo. E esse Eucalol também é muito conhecido, né? O Eucalol é conhecido. O Eucalol, como as demais marcas, todas tinham vários produtos, né? E o Eucalol também tinha o dentifrício, né? E existia até uma propaganda no rádio da época que dizia: a gente pensa que ao romper do dia o galo canta para saudar o sol, mas no entanto ele diz somente: se eu tivesse dente só usava Eucalol. As propagandas naquela época eram muito interessantes, engraçadas, né? Exatamente. E tinham muita música, né? Exato. Para fixar mais na... Hoje em dia é só o grito. O que é que você acha da velhice? A velhice? A velhice é uma droga, né? Mas é necessário, né? É melhor do que morrer. Tem uma cestilha de um repentista que ele diz assim: admiro a mocidade não querer envelhecer. Velho ninguém quer ficar, novo ninguém quer morrer. Sem ser velho não se vive, bom é ser velho e viver. Não é isso? E sobre a morte, assim, você tem medo da morte? Eu nunca tive medo da morte. Eu nunca tive medo de morrer, ainda não tenho. Agora, eu sempre tive medo de como morrer, né? Eu quero ter uma morte tranquila, né? Sem ser gritando de dor. Uma morte tranquila. Agora eu me lembrei do você dizendo assim: eu quero ter a morte parecida com a morte do meu pai, dormindo. E o pessoal gritando: o ônibus vai cair na ribanceira, o ônibus vai cair na ribanceira. Era um motorista, né? Mas, falando em... Você tem 91 anos, né? E 6 meses. E 6 meses. E continua com a memória muito... uma memória formidável, como diz na poesia, né? Uhum. E com um senso de humor muito importante, que eu acho que isso aí é que dá... Uma das coisas que dá longevidade para a pessoa é o bom humor.
Eu sempre tive esse humor, sempre. Na minha vida toda, em tudo que eu fiz, eu sempre usei o humor. Porque eu gosto, né? Eu gosto de fazer rir e gosto de rir. De rir, né? Falando em idade, eu lembrei agora do matemático, astrônomo, inventor do telescópio, Galileu Galilei, que uma vez perguntaram a ele, quantos anos você tem? Perguntaram para o Galileu. Ele respondeu, 8 ou 10, contrastando com a barba branca que ele tinha. E explicou, são os anos que me restam de vida, porque os que eu já vivi, eu não os tenho mais. Muito interessante isso aí, né? Agora eu te pergunto, Nirês, na sua opinião, qual é o maior cantor da música popular brasileira? Rapaz, essa é uma pergunta dificílima de responder. Pelo seguinte, você, hoje em dia, um jovem, assistindo os artistas preferidos da época hoje, que aparecem na televisão, uns gostam de fulano, outros gostam de ciclano, outros gostam de Beltrano. Por quê? Porque tem alguma coisa que deu certo com ele, né? Quer dizer, você não pode deixar de levar em conta o sentimento que você sente por determinada pessoa. Você encontra uma pessoa, aí lhe é simpática, né? Outra lhe é antipática, né? Eu acho fulano muito antipático. Não, eu gosto de fulano e tal. Quer dizer, é uma questão de gosto. Mas assim, na sua opinião, no seu gosto pessoal? Meu gosto pessoal, toda a vida eu gostei muito de um cantor chamado Nuno Roland. É o cantor com o qual eu me identifico, né? E quando ele está cantando, eu ouvindo, eu me sinto bem, né? Mas tem dezenas de cantores brasileiros que são muito bons. Por exemplo, os maiores cantores brasileiros, na minha opinião, modesta opinião, é Silvio Caldas, Orlando Silva, Francisco Alves, Gastão Formente, Augusto Calheiros e Vicente Celestino. E por que você não colocou Nelson Gonçalves aí nessa sua lista? Porque o Nelson Gonçalves é da linha Orlando Silva. Inclusive, ele não canta tão bem quanto o Orlando Silva. Ele começou imitando o Orlando Silva, né? Pois é. O Galhardo, por exemplo, eu não citei. Por quê? Porque é a segunda via do Chico Alves. Chico Alves. Né? Eu botei 5 cantores diferentes, 5 não, 7 diferentes, porque cada um é um estilo. Ninguém tem o estilo do Vicente Celestino. Ninguém tem o estilo do Augusto Calheiro. Ninguém tem o estilo do Orlando Silva. Nem do Silvio Caldas, nem do Francisco Alves. E cantoras, em se tratando de cantoras, você pode dar uma relação... Cantoras, você pode dizer com toda a segurança que a maior cantora do Brasil era Carmen Miranda. A pequena notável. Exato. Pelo seguinte, quando a Carmen Miranda surgiu, em 1929, né, e apareceu no rádio, depois fez as primeiras gravações, todas as cantoras do Brasil cantavam naquele estilo de soprano. Né? Aí então ela veio ensinar a cantar. A partir da Carmen Miranda, todas as outras imitaram a Carmen Miranda. Isaura Garcia, Aracide Almeida, Araci Cortes, N cantores. E a Ângela Maria, por exemplo, Ângela Maria já é muito mais para cá. Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira já é mais antiga do que a... Elisete Cardoso. Exato. Né? Mas é uma segunda geração. Entendi. E agora passando para o Luiz Gonzaga, certo? Muitas pessoas dizem que o Luiz Gonzaga não inventou o baião. Qual é a sua opinião sobre isso aí? Não, quem diz isso
deve ter lido sobre o Baião, porque na verdade o Baião é do século XIX. O Baião, a rigor, é aquela batida que o cantador de viola usa enquanto pensa. O sujeito diz aí, não sei o quê, papapá. Aí ele vai responder, né? Enquanto ele está cantando, ele já está pensando e está batendo o baião. Aquele é o baião. Então, o Luiz Gonzaga urbanizou o baião. Urbanizou, exato. Perfeito. É. E como... O Luiz Gonzaga foi um fenômeno. O Luiz Gonzaga, quando chegou na mídia, como se diz, né? Ele fez músicas belíssimas de carnaval, que foram um sucesso no carnaval. Ele fez músicas do que hoje a gente chama de forró, né? Que ele foi praticamente o criador, né? Ele usou no repertório dele todinho, né? O folclore, explorou o folclore, né? Ele foi um sanfoneiro que mais usou o acordeão. O Luiz Gonzaga, ao tocar o acordeão, você ouvindo ele tocar uma valsa, ouvindo ele tocar um choro, você não se lembra do acordeão, você ouve a música. Tem sanfoneiro que quando pega, vai você sabe logo que é uma sanfona. Então, o Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga é insubstituível, né? Insubstituível. Nunca vai ter outro Até Luiz Gonzaga. Hoje, Mas em termos de sanfoneiro, você considera ele o melhor sanfoneiro de todos os tempos? O melhor sanfoneiro que o Brasil já teve chama-se Luiz Gonzaga do Nascimento. E Sivuca... Esses outros sanfoneiros que apareceram depois, fazem firulas, fazem agilidade, fazem isso, fazem Mas aquilo. o Dominguinhos também era um grande sanfoneiro, Dominguinho, né? Mas Dominguinho usava muito meios tons, ou seja, ele não era acadêmico como Com o Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. E o Pedro Raimundo? O Pedro Raimundo é um sanfoneiro muito bom, mas que deixava transparecer o instrumento. Que era o autor da escadaria, né? O autor da escadaria, Meu Coração Te Fala, e outros mais. Tem muito choro, muitas valsas. Agora, o Pedro Raimundo, e a relação Pedro Raimundo e Luiz Gonzaga é a seguinte. Luiz Gonzaga, quando começou, só tocava sanfona. A gravadora Victor não deixava ele cantar. Ele até se atrevia a cantar no rádio. Então, ele só cantava e nos discos só tocava, né? Aí ele presenciou no rádio e no disco o Pedro Raimundo cantando, tocando acordeão, né? E falando. Não pode isso, minha negra, tá. Aí ele aprendeu essa fala com o Pedro Raimundo. Com o Pedro Raimundo. Né? Antes ele não usava. Né? E como... Então o Pedro Raimundo não só ensinou isso, não. Ensinou também porque o Pedro Raimundo entrava em cena vestido de gaúcho. Lenço vermelho aqui, bombacha, né? Roupa de gaúcho. Então ele, para cantar as músicas gaúchas, usava a indumentária gaúcha. E o Luiz Gonzaga, paletó e gravado. Ele disse, eu preciso usar uma roupa... Que seja adequada para o que eu canto. Adequada para o tipo de música que eu canto, que é a nordestina. Aí pensou e botou a roupa do vaqueiro. Misturado com o lampião, né? E tal e coisa, e fez aquela indumentária dele. Quer dizer, o Pedro Raimundo inspirou o Luiz Gonzaga. O Luiz Gonzaga. E como foi o encontro, a parceria entre Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira? Bom, aí o Luiz Gonzaga tinha vontade de lançar as músicas nordestinas, né? Mas não tinha oportunidade. Então ele queria arrumar um parceiro que fizesse com ele a letra e a música, né? Porque ele não era muito bom de letra, ele era mais de música. E ele precisava de um letrista.
Então procurou o Lauro Maia. Por quê? Porque o Lauro Maia já tinha chegou no disco e no rádio, apresentando ritmos nossos, balanceio, miudinho, aqueles ritmos diferentes. Ele disse, é aqui. Aí foi bater lá. Falou com o Lauro Maia era cunhado do Humberto Teixeira, mas o Lauro Maia não queria responsabilidade com nada. Lauro Maia era boêmio. Aí ele disse, eu vou lhe apresentar Humberto Teixeira, que é o parceiro ideal para você. Aí apresentou ele a Humberto Teixeira, passaram uma noite todinha compondo os dois, amanheceu o dia, já tinha 2 peças prontas, que era o Baião e o Dança Mariquinha, e assim continuaram fazendo aquelas danças. Eu perguntei no depoimento que eu fiz com o Humberto Teixeira, né, quem era o letrista, quem era o músico. Ele disse não tinha. Não sei cada peça assinada por nós dois, ninguém sabe até onde vai o Luiz ou até onde vai o Humberto. Nós dois fazíamos as 2 coisas. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de tirar essa dúvida com você. A música Luar do Sertão tem como autor Catulo da Paixão Cearense, mas até onde eu sei, o Catulo da Paixão Cearense era um grande poeta, e é dado a ele a música Luar do Sertão, como ele tendo feito a música e a letra. O que é que você tem para dizer sobre isso aí? É o seguinte, o Catulo, a primeira peça que ele conseguiu gravar foi uma modinha chamada Amenidade. Vê que amenidade, que serenidade tem a noite em meio. Uma bonita modinha, letra e música dele. Mas quanto a essa parte sertaneja, que ele gostava muito, e que escreveu muitos poemas, ele não conhecia bem, porque ele nasceu no Maranhão, né? Morou aqui no Maranguape pouco tempo e foi para o Rio de Janeiro. Então ele não conhecia os termos, não conhecia as coisas. Então quando o João Pernambuco chegou, ido de Recife para o Rio de Janeiro, chegou lá, ele conhecia profundamente tudo isso, o linguajar sertanejo, as músicas, o folclore. Então eles se juntaram para fazer composições. Fizeram Cabocla de Caxangá, Luar do Sertão e outras mais. Fizeram várias músicas juntos. E então a Curuíra, ele não conhecia o pássaro Curuíra, ele não conhecia aqueles termos que o João conhecia, né? Aí então quando ele fez o Luar do Sertão, o Catulo entusiasmou-se com aquela peça, achou que era o máximo. Correu na Biblioteca Nacional e registrou letra e música como dele. O João Pernambuco sentiu muito isso, reclamou a vida inteira. Quando nós fizemos a discografia brasileira, publicamos em 1981, e que agora está no site do Instituto Moreira Salles, nós 4, eu, Jair Severiano, Grácio Barbalho e Alcindo Santos, colocamos o nome do João Pernambuco como autor do Luar do Sertão. E outras mais. Outra pergunta que eu queria fazer para ti, Nirez, que eu já ouvi muitos depoimentos de artistas, cantores famosos, pesquisadores, dizendo que o primeiro samba gravado no Brasil foi pelo telefone do Donga, se eu não me engano, em 1917. E eu queria sua opinião sobre isso. Você concorda que o primeiro samba foi pelo telefone? O samba, a batida do samba, embora fosse muito diferente do samba atual, começou no século XIX. Mas o samba, até 1909, era conhecido como festa. Eu vou para o samba. Inclusive, só fazendo um parênteses, inclusive o meu avô, agora você falando isso, eu me lembrei, ele nasceu em 1895,
E quando eu era adolescente, ele falava muito, quando ele era rapaz e tal, que ele dizia assim, aí eu fui para o samba. E eu achava esquisito aquilo ali. Ele foi para o samba, mas agora você falando que samba tinha a conotação de festa, não é isso? Exatamente. Então, samba era festa. Quando foi em 1909, surgiu um disco na fábrica Gaúcho, gravado em Porto Alegre, com designativo de samba. Não sei se era porque era para ser dançado num samba, né? Mas vinha o designativo samba. Depois, em 1910, na Colômbia, o Arthur Castro gravou Quando a Mulher Não Quer, samba. Quando a mulher não quer, já tinha uma batidinha de samba e vem samba. E assim foram surgindo. Então fiz a conta nessa discografia, levantamento muito sério que nós fizemos, e eu já me referi, publicamos em 1981, nós encontramos 14 sambas anteriores ao Pelo Telefone. Então, Pelo Telefone não pode ser o primeiro samba. Agora, o que é que sucede? O Pelo Telefone, quando surgiu em 1917, em outubro, para o Carnaval de 18, ele teve um relativo sucesso que os outros sambas anteriores não teve. Então, ele pode ter sido o primeiro samba de sucesso. Agora, a rigor, ele não tinha batida do samba. Quem realmente fixou o samba com a batida do samba foi o senhor J.B. da Silva, senhor. Esse deu o samba, a precisão e a característica própria do samba, que foi também se modificando, porque é natural que com o correr do tempo todo o ritmo se modifica, né? Mudando um pouco aqui a nossa conversa, o nosso papo, você conheceu o Acris Moreira da Rocha, que foi prefeito de Fortaleza, né? Fez um comício na porta da minha casa. Certo. Você tem uma história muito engraçada e interessante que você me contou, eu queria que você repetisse aqui para os nossos telespectadores, sobre o discurso que ele fez certa vez. Não é porque ele fazia os discursos, mas ele tinha um secretário para escrever o discurso. Certo. Né? Ele não era bom de escrita, né? De improviso. De improviso. Né? Então ele tinha um discurso escrito. E quem fazia isso para ele era o chamado Rochinha, era o secretário dele, né? Que era da família Rocha, seu parente, né? Então, ele escrevia os discursos e o Acrísio lia o discurso e tal, e corria tudo bem. Mas quando foi um dia, o Acrísio estava fazendo um discurso e disse, nesse momento, que diabo foi que o Rochinha botou aqui? Agora eu lembrei também do Crisanto, né, Moreira da Rocha, que foi deputado federal, né? Foi. Eu acho que na década de 50. Aí conta a história que certa vez ele, viajando aí pelo interior, com 2 assessores, parou numa bodega de beira de estrada, sabe? Aí parou e chegou para a mulher, a dona da bodega lá, e disse, me diga uma coisa, o que é que a senhora tem aí para a gente comer, que eu estou com uma fome danada aqui, eu e meus 2 assessores aqui, nós estamos com muita fome, e o que é que a senhora tem assim, uma comida rápida? Ela disse, ovo. Ele depois cozinha aí uns 15 ovos para a gente. Aí a mulher cozinhou os 15 ovos, ele comeu com os 2 assessores, aí quando terminou, disse, quanto é? A mulher disse, 10 mil réis, disse que era dinheiro como todo, né? Aí ele pagou, aí, quando ele terminou de pagar a mulher, ele olhou para a mulher e disse, me diga uma coisa, galinha aqui é muito difícil? Ela disse, não, galinha não é difícil não, difícil aqui é deputado federal. Eu queria te pedir licença para ler aqui os nossos patrocinadores. Perfeito. Patrocinador do programa aqui. O programa Zé Soares, 11 e um tiquinho de nada, tem um patrocínio da Autoescola Atola o Pé, das organizações Saco de Gato e da fábrica de paraquedas Tô Contigo e Não Abro.
Aproveitando, falando em paraquedas, eu gostaria que você dissesse aqui como é que você comemorou os seus 80 anos. Quando eu fui completar 80 anos, minha mulher faleceu em 2013. Eu tinha 79 anos. Aí eu digo, bom, eu vou comemorar meus 80 anos saltando de paraquedas. Porque se ela fosse viva, ela não tinha deixado. E você não tem medo de altura, não? Eu tenho. Eu chego na janela de um prédio, sobe assim Um calafrio, uma coisa ruim. Pelas pernas e tal. Eu digo, eu venço esse medo. Aí eu digo, vou saltar. Aí telefonei para o Valdones. Valdones, estamos em abril. No mês que entra eu completo 80 anos. Eu queria de você um obséquio. Vá, diga lá. Digo, eu quero saltar de paraquedas. É mesmo, pai? Tal. Diz ele que empurrou com a barriga porque eu não ia mesmo saltar. Não estava acreditando, né? Não estava acreditando. Ele achava que eu... Quando eu disse a ele que eu vou completar 80 anos no mês que entra, ele disse, tá bem me convidar para eu tocar uma valsa. mas o convite era outro. Quando chegou mais perto, eu liguei de novo. Como é? Tá de pé? Tá de pé o quê? Saltar de paraquedas. Você quer mesmo saltar? Quero. Pois vem aqui no aeroporto fulano e tal. Tem um aeroporto que tem lá no... Lá, não sei nem que bairro é aquele, rapaz. Lá para a banda do... A estrada do Maranguape. Da Cofec, não é não? Não é da Cofec, não? É um que vai à estrada do Maranguape. Maranguape? Assim perto. Aí eu fui lá nesse aeroporto e o rapaz que trabalhava com ele me ensinou o que eu tinha que fazer, como é que eu tinha que fazer, me colocou a par do que dos procedimentos, né? E assim eu fiz, e quando foi na hora de subir, no dia 15 de maio de 2014... Aí a foto. Eu fui saltar e o tempo não deixou. Não houve tempo, o avião não pôde subir nem 400 pés. Aí no dia seguinte aconteceu. Aí nós saltamos, eu fiz esse salto maravilhoso aí. Só é ruim na hora de sair do avião, porque a gente salta no espaço sem nada. Cai mesmo. Aí depois que o paraquedas abre, aí não, é uma tranquilidade. Você fica mais seguro, né? Seguro. Eu estou até de óculos, nem derrubei os óculos. Não assanhou nem o cabelo, não foi aí, ó. Cabeleira aí. Nireis, infelizmente o nosso tempo esgotou. E eu gostaria de te agradecer. Primeiro, eu queria que você desse a sua impressão sobre a casa de Vovó Dedé. O que é que você achou aqui da casa de Vovó Dedé? Rapaz, isso aqui é um trabalho que eu não conhecia, vim conhecer hoje, e não posso nem dizer que conheci, porque é muito grande, mas isso aqui é um trabalho formidável, que eu não... se todo o bairro de Fortaleza tivesse uma casa de vovó uma Dedé. Casa é um trabalho formidável mesmo, digno de um Mansueto Barbosa. Perfeitamente. E eu queria lhe agradecer por você ter aceito o nosso convite, ter vindo para cá, bater esse papo com a gente. Eu sei que a sua história é imensa, né? A gente tinha que ter vários programas para a gente conversar sobre tudo. Eu tinha muita coisa que eu tinha curiosidade, que eu tinha interesse em lhe perguntar, mas, infelizmente, o tempo é muito escasso, né? Mas se tiver mais de um programa comigo, o pessoal fecha a televisão. Né? Mas muito obrigado aí. Eu que agradeço a oportunidade, né? É uma oportunidade sempre poder expor a minha vida ao público. Muito obrigado, Mirei. E eu queria agradecer aos nossos telespectadores e dizer que na próxima semana nós estaremos aqui com mais
uma entrevista, com mais um bate-papo. Muito obrigado.